Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Nós daremos sequência à nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Estamos lendo a versão NAA nesta ocasião e se você está passando por aqui pela primeira vez, eu já deixo aquele pedido para você. Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se, é uma maneira muito simples de você nos abençoar, deixando seu like e também se inscrevendo aqui no canal. E nós vamos então orar e darmos sequência à nossa leitura. Glorioso Senhor, graças te damos por esta riquíssima oportunidade que o Senhor deu a nós de vivermos, de respirarmos, de estarmos diante de ti. Agora, através dessa palavra santa, fala aos nossos corações, manifesta o teu querer sobre nós e que possamos trilhar em teus caminhos, como luz que a tua palavra é. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Segundo livro das Crônicas, o capítulo é de número 6 a seguir. Então Salomão disse, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo em nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo, e seu filho, que descenderá de você, ele edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca, que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 m de comprimento, 2,20 m de largura, 1,20 m de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele pôs-se em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardaste a aliança e a misericórdia dos teus servos, que todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, e pelo teu nome cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a tua promessa que fizeste no teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo, nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem os seus caminhos para andarem na lei, como você andou agora também, ó Senhor Deus de Israel, que cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus não te podem conter, muito menos que este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a tua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor, a oração que o teu servo faz diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo,
sobre este lugar, do qual disseste que teu nome estaria ali para ouvires a oração do teu servo. Fazer neste lugar, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste tempo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos quando apaga ao ímpio, fazendo com que pague os seus atos e justificando o justo para lhes retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste tempo, ouve tu desde os céus, perdoa o teu pecado, o teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que adestes eles e a seus pais, adestes a eles e a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome, converter dos teus pecados, depois de haver descastigado, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. Envia chuva sobre esta tua terra, que destes em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, estendendo a mão na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, visto que conheces o coração, porque tu só és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que temam e andem nos teus caminhos todos os dias que vierem na terra que destes aos nossos pais, também ao estrangeiro que não for teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, pelo amor do teu servo, do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus o lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, e faze com que todos os povos da terra ouçam o teu nome, para que tremam como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à terra contra o seu inimigo pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti voltados para esta cidade que tu escolhestes e para o templo que edifique o teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração, a súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto daqui, e se a terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o coração, de toda a tua alma, de a terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a tua terra, e que aos seus pais, para esta cidade que escolhestes,
e para o templo que edifiquei do teu nome. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos, teus ouvidos atento à oração que se fizer neste lugar. Agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, porque os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, dos teus santos se alegram como o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Quando Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei ofereceu em sacrifícios 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, os sacerdotes que estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, e o rei Davi, que tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, dos sacerdotes que tocavam a trombeta, estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais, as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, com uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a congregação do altar, e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres, de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor, no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, todos os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão
ali todos os dias, se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo tudo o que lhe ordenei. Se você, versículo 17 do capítulo 7. Se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu pai, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se você se afastar de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se ouvirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença neste templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com estas terra a este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor e não o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e serviram. Por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Segunda Crônicas, capítulo 8. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio, e também reconstruiu as cidades de Irão, e lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tabor, Tadmor no deserto, e todas as cidades armazém de Amate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralha, portões e ferrolhos. E também Baalate e todas as cidades armazéns. Salomão tinha todas as cidades para os carros de guerra, cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quando todo o povo que restou dos heteus, amorreus, fariseus, avieus, jebuseus e não eram de Israel, e os seus filhos que restaram depois deles na terra, dos quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu a condição de trabalho forçado até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou na arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas fixas, 3 vezes ao ano, festa de pães sem fermento, festa da semente e na festa do tabernáculo. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes e seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus, servirem diante do sacerdote, segundo o dever de cada dia, os porteiros pelos seus turnos, cada cada porta, porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia lhe ordenado, os sacerdotes, os levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão,
desde o dia em que for lançados os alicerces da casa do Senhor até o término da construção. Assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber, a Elate, a praia do mar, na terra de Edom, por meio de seus servos, e Irão enviou navios e marinheiros conhecedores de mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir, de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro para entregar ao rei Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhes expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. Não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. No palácio, quando a rainha de Sabá viu que a sabedoria de Salomão, o palácio que ele tinha construído, a comida que era dada, era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, os serviços dos seus criados, os trajes deles, suas copeiras e os trajes deles, e os holocaustos que ofereciam na casa do Senhor, ficou tão fora de si que disse ao rei: é verdade que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que falava, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes os teus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, Deus, que agradou de você e colocou o seu trono como rei para o Senhor seu Deus, e porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as da rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão, os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimãos para a casa do Senhor, para o palácio real, para com as harpas e liras para os cantores. Nunca antes tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além do equivalente, ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era cerca de 120 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, também dos reis da Arábia e os governantes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido. Em cada escudo fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também
um grande trono de marfim e cobriu de ouro e o trono tinha 6 degraus e em estrado de ouro ligado a ele, e ambos do lado do assento havia um braço e a figura de um leão. Junto a cada um dos braços, 12 leões estavam ali sobre os seus degraus, uma e cada um em cada extremo neste nunca se havia feito por obra semelhante que nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e também de ouro puro em todos os objetos da casa. Do bosque do Líbano, nos dias de Salomão, não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão 3 em 3 anos, e o navio voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu em todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto nele. Cada um trazia seu presente, objeto de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim que, ano após ano, tinha quatro, Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os cavalos de guerra, 12.000 cavaleiros que colocou na cidade de onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei de Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde Eufrates até os filisteus, até a fronteira do Egito. O rei fez com que Jerusalém, a prata, fosse não fosse tão o rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os cômoros que estão em Cefelá. Exportavam-se o valor para Salomão do Egito e todas as suas terras. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está escrito no livro da história de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o silonita, nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou sobre todo Israel, em Jerusalém, durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se havia reunido ali para fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. E ele veio com todo Israel a Roboão, para lhe dizer: seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: volte daqui 3 dias. O povo se foi. Roboão pediu conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo, dizendo: como vocês aconselham responder este povo? E eles responderam: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos que tinha dado e foi pedir conselho aos jovens que havia crescido com ele e os serviam.
E ele perguntou: O que vocês aconselham que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? Os jovens que havia crescido com ele responderam: Diga o seguinte ao povo que se queixa, diga ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se meu pai lhes impôs o jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltasse em 3 dias. E o rei lhes deu a resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir os conselhos dos mais jovens, dizendo: Meu pai lhes impôs um jugo pesado, mas eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvido ao povo, revira, porque esta reviravolta vinha de Deus, que o Senhor confirmasse a palavra que tinha falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías, o Selonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Nós temos herança com o filho de Jessé, as suas tendas, ó Israel. Cuide agora sua casa, ó Davi. Então todo Israel foi em volta para suas tendas. Quando Israel, porém, se voltava das cidades de Judá sobre, então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, e sobre eles reinou Jeroboão. Então o rei reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir do seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. 2 Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá e de todo Israel, em Judá e Benjamim, diga: Assim diz o Senhor, não subam nem lutem contra seus irmãos, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor, desistiram de atacar Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou as várias cidades de Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gati, Maressá, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon, Hebron. Todas essas cidades fortificadas estão em Judá e em Benjamim. Assim Roboão as tornou em fortaleza, pois nelas comandantes, nelas armazenou mantimento, azeite e vinho, pôs em cada cidade um arsenal de escudos, de lanças, tornando-as muito forte. E Benjamim, muito forte. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Os sacerdotes, os levitas e todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das cidades das suas propriedades e vieram para Judá, para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos,
para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinha mandado fazer. Além deste, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar ao Senhor Deus de Israel foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e fizeram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, filho de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois dela, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, que deu 4 filhos, Abias, Ataí, Ziza, o Selomita. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 70 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e príncipe entre os irmãos, que queria fazer o rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por toda a terra de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, e deu-lhes mantimentos em abundância, e lhes arranjou mulheres. 2 Crônicas, capítulo 12. Tendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortificado, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Jeroboão. Isso aconteceu porque tinha transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra, 660.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, por causa de Sisaque, que havia ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor: vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os na mão de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, versículo 7 do capítulo 12. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: Eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque, porque serão salvos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardaram o palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, e dos da guarda usavam os escudos, depois os vinham e a câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá havia coisas boas. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade do Senhor, cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer seu nome. A mãe dele chamava Naamá e era abonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor.
Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão tiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerrear com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens, escolhido todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem, eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e ele e seus filhos para uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o Senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão ainda era jovem e indeciso, não lhe pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros logo se torna sacerdote daquele que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecemos holocausto e queimamos incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos os preceitos do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes tocando as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês. Ó filhos de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que seu exército estava em frente dos homens de Judá e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocavam trombetas. Os homens de Judá gritavam: Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim, os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Jezanã, Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou,
Tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse está escrito no livro da história do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. Abia morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Assera. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos lugares altos e os altares de incenso, e houve paz em seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: Vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam em arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Então Asa saiu contra eles e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. No teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor, diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Versículo 14. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos etíopes. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Asa, todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se buscarem a ele, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. E Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nações contra nações e cidades contra cidades se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada.
recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como as cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Consagrou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração, de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda boa vontade. Buscaram o Senhor, por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominação, imagem para servir o poste da deusa Sera. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro, utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 2 Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou o prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule as alianças com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos a Asa e enviou capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei de Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram a Ramá as pedras e as madeiras que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria espalhou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes, os líbios, formavam um grande exército com muitos carros de guerra, cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele entregou nas suas mãos. Porquanto ao Senhor e os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente nele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, agora em diante, haverá guerra contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está
tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do reinado de Asa, contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do reinado, foi sepultado no túmulo de que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre ele um leito cheio de perfumes e várias especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. 2 Crônicas, capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ainda tirou os lugares altos, os postes, a deusa Acera que havia em Judá. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou os oficiais Ben-Ali, Obadias, Zacarias, Naftali, Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com ele enviou os levitas, Semaías, Natanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias, e com estes levitas enviou o sacerdote Elisama, Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades, ensinando o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Judá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, prata como tributo. Também os árabes lhes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas, cidades e armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra, homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000 e o chefe Adna, com eles 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com eles 280.000 homens. E depois Amazia, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arcos e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam ao serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou as ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e persuadiu a ir com ele a atacar Ramote-Gileade. E Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu: Sou como você é, o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir lutar a Ramote-Gileade ou devemos
Ramote Gileade, ou devo me conter? Ele respondeu: vá, porque Deus entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei respondeu: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: ó rei, não deveríamos falar assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Kenana, fez para si 2 chifres de ferro e diz: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba, suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas e uma voz dizem coisas boas ao rei. Portanto, a que a sua palavra seja como a de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devo me conter? Então ele respondeu: vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar para que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esses não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. E então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs um espírito de mentira, um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o
pão e a água, até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Todos os povos ouçam isto. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas assim você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães de seus carros de guerra que não lutasse nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para atacar, porém Josafá gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor de seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia, quando o rei de Israel segurou-se em pé no carro de frente com os assírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. 2 Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Será que você deveria ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou o poste de Acera da terra e pôs o propósito de buscar o Senhor. Josafá morou em Jerusalém, ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, e de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, ele será com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça nem parcialidade. E também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso moravam em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro, sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem alguma questão relacionada com homicídio ou referente à lei de mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los para que não se faça culpados diante do Senhor, e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre seus irmãos. Façam assim e vocês não serão culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso, e que o Senhor seja com os bons. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, o filho de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas,
vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da cidade do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Ó Senhor nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos vier a espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentarmos diante deste templo, diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Sir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, em, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos destes em herança. Ó nosso Deus, acaso não escutarás o teu juízo, executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, rei de Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem assustem por causa da grande multidão, que esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zir. Vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição e fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e adoraram. Os levitas, filhos dos coatitas, coraístas, levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo,
Josafá designou, Josafá, depois de se reconciliar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentados, de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar lugar ao Senhor, pois o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e exterminar. Enquanto eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente haviam cadáveres estendidos no chão, e não via nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar ficou chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém com som de liras, harpas, trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe deu repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá e ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e a filha era Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não desviou dele, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos livros de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jafá, dizendo: Porque se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Segunda Crônicas, capítulo 21. Então Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes, prata, ouro, de todas as coisas preciosas, além das cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jorão por ser o primogênito. Tendo Jorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel fizeram e também
andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram com os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que tinha feito com ele, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jorão, os edonitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jorão foi até lá com todos os seus chefes, com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edonitas e os cercaram, os capitães de carros de guerra. Assim, os edonitas se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, seduziu o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, a idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo, do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem, todas as suas posses. Você terá uma doença grave e nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeroão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o rei de Judá e o invadiram, levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e mulheres dele, assim que não lhes deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeroão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira de honra dele, como havia feito para seus pais. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas, capítulo 22. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, o filho mais moço de Jorão. Isso porque a tropa tinha vindo com os árabes, invadido o arraial e tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele era filha de Omri e chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos
deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para cuidar-se das feridas. Eles fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acás, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi a vontade de Deus que Acasias Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá, filhos dos irmãos de Acasias, que estavam a serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e encontrou em Samaria, onde havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, porque buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josabade, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu juntamente com sua babá numa câmara no interior. Assim, Josabade, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Atalia, escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos. Atalia reinava no país. Glória a Deus por esta leitura, por mais esse dia que estivemos para aprender da palavra de Deus. Oremos. Querido Senhor Jesus, eu quero neste dia pedir a tua bênção, o teu favor, a tua graça sobre os teus filhos. Pai de amor e de bondade, fica conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Manifeste a sua graça, manifeste o teu poder. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de forma especial.